Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Qual será que vai ser o nosso assunto de hoje? Vamos falar da multiplicação. Você já ouviu falar dessa operação? Na verdade, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Quando você soma números que são iguais, você pode usar uma multiplicação. Vamos aprender mais sobre isso? Vamos ver a situação que o menininho está apresentando aqui. Nós temos aqui um álbum da Copa do Mundo e os pacotes de figurinhas. E o menino está falando que em cada um dos pacotes tem 4 figurinhas. Será que sem abrir os pacotes a gente consegue descobrir quantas figurinhas ele tem? Como você resolveria esse problema? Será que você teria que abrir todos os pacotes para contar as figurinhas? Ou será que você consegue, sabendo que um tem 4, descobrir o total de figurinhas nos 3 pacotes? Como você resolveria isso? E essa outra situação? A menina diz assim: ganhei essa caixa de bombons da minha mãe. Quantos bombons ela me deu? Será que ela precisa contar um por um a quantidade de bombons para descobrir o total que tem na caixa? Ou será que ela consegue encontrar uma maneira de fazer essa conta mais rapidamente, já que ela sabe que tem 3 bombons aqui, 3 bombons aqui e 3 bombons aqui? Como que nós podemos resolver as duas situações usando uma adição, ou como conseguimos resolver essas situações usando uma outra operação? A pergunta é: sem contar um a um, como você encontraria a quantidade de bombons na caixa da página anterior? E eu acrescento a outra pergunta: sem abrir os pacotes de figurinhas, como que você conseguiria calcular a quantidade de figurinhas que o menino tem, sabendo que cada pacote tem 4 figurinhas? Nesse caso, nós estamos falando da adição de parcelas iguais. Vamos falar sobre as figurinhas primeiro? Figurinhas. Eu sei que no primeiro pacote eu tenho 4. Eu sei que no segundo pacote eu também tenho 4. E no terceiro pacote, mais 4. Para calcular o total de figurinhas, eu posso fazer uma adição. Com isso, eu não preciso nem abrir o pacote para contar as figurinhas. 4 figurinhas mais 4 figurinhas são 8. E 8 mais 4 são 12. Por meio de uma adição, eu descubro que eu tenho 12 figurinhas. Como que eu posso resolver também usando a adição o problema da quantidade de bombons? Vamos pensar agora nas fileiras de bombons. Na primeira fileira, eu tenho 3 bombons. Na segunda fileira, eu também tenho 3 bombons. E na terceira fileira, mais 3 bombons. Assim fica fácil eu descobrir quantos bombons tenho no total. 3 mais 3 são 6. 3 mais 3 são 6. E mais os 3 que tenho aqui são 9 bombons. Então, eu sem precisar contar um a um, eu consigo calcular a quantidade de bombons e de figurinhas, tá? Agora, vamos ver o que diz aqui no livro sobre adição de parcelas iguais. Está representando aqui o que a gente já falou.
Como são 3 pacotes com 4 figurinhas, temos 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Mas vem uma pergunta. Quantas vezes estamos somando as 4 figurinhas? Somamos as 4 figurinhas 3 vezes. 4 mais 4 mais 4 é igual a 3 vezes o 4, que dá 12. A gente pode representar isso, em vez de usar a palavra vezes, usando um símbolo. E é usado esse símbolo X para representar a multiplicação. Então, vamos voltar lá na operação que a gente tinha feito e vamos representá-la de outra maneira. São 3 vezes o número 4. Isso pode ser escrito como 3 vezes 4. E a gente já sabe que o resultado é 12. Então, a soma de 4 mais 4 mais 4 pode ser representada como 3 vezes 4 e o resultado é 12. E os bombons? Aqui os bombons eu somei 3 mais 3 mais 3. Quantas vezes eu somei o número 3? 3 vezes 3. Ou, usando o símbolo X que eu falei, 3 vezes 3 é igual a 9. Assim, nós temos que ter duas maneiras de representar, por meio de uma adição e por meio de uma multiplicação. Essa operação que a gente fez se chama multiplicação e a gente pode usar em outras situações. Por exemplo, para calcular o dobro e o triplo de alguma coisa. Quando você está trabalhando com o dobro, pede para calcular o dobro da quantidade de bombons. O que você faz para calcular o dobro? Você soma 2 vezes aquele número. Será que a gente, em vez de somar, a gente pode usar a multiplicação? E o triplo? O triplo é quando você usa 3 vezes um número. Também podemos representar o triplo usando uma multiplicação. Vamos ver como fica isso? Vamos falar então sobre o dobro e o triplo. O dobro é 2 vezes alguma coisa. Então, vamos calcular o dobro do número de bombons que a menininha ganhou da mãe. O número de bombons... Tá? O número de bombons era 9. O dobro é 9 mais 9. Agora, a ideia era representar isso usando a multiplicação. Como o 9 aparece 2 vezes, eu vou fazer 2 vezes o 9. Quanto que é 9 mais 9? É 18. Então, 2 vezes 9 é 18. O dobro de 9 é 18. E como seria o dobro do número de figurinhas que ele ganhou? O número de figurinhas que havia nos 3 pacotes era 12. Vamos calcular o dobro? O dobro é 12 mais 12. Representando na forma de uma multiplicação, temos 2 vezes 12, que é igual. Quanto que é 12 mais 12? 24. Então, 2 vezes 12 é 24. Com isso, a gente viu que a gente pode representar o dobro usando a multiplicação. Mas a gente falou também no triplo.
triplo de alguma coisa é somar essa coisa 3 vezes. Então, o triplo de bombons é 9 mais 9 mais 9. Isso pode ser representado como 3 vezes 9. 3 vezes 9 é a soma 9 mais 9 mais 9, que é igual a 27. Então, o triplo do número de bombons é 27. Vamos ver o triplo do número de figurinhas? O triplo do número de figurinhas é 12 mais 12 mais 12. O 12 é representado 3 vezes, ou usando a multiplicação, 3 vezes 12. Se eu somar 12 mais 12 mais 12, o resultado é 36. Então, 3 vezes 12 é igual a 36. Quando a gente tem fileiras, colunas e linhas dos objetos, quando eles estão organizados dessa maneira, a gente pode usar a multiplicação para contá-los. Isso vai nos ajudar bastante. Vocês querem ver como isso é feito? Observem aqui a caixa de bombons. Os bombons estão organizados em 3 linhas de bombons. Tem 2 linhas de bombons que estão sem papel dourado e uma linha com papel dourado, tá? Eles estão organizados na forma de um retângulo. Vocês vejam, ó, temos o mesmo número de linhas aqui e o mesmo número de colunas. Aqui está em destaque que nós temos 5 bombons em cada linha. Será que isso pode nos ajudar na hora de contarmos quantos bombons tem na caixa? Se são 3 linhas de bombons, então a gente pode usar a adição. A gente pode fazer 5 mais 5 mais 5. Como a gente já está aprendendo a multiplicação, a gente já sabe que isso também pode ser escrito como uma multiplicação. 3 vezes 5. Seja usando a multiplicação, seja usando a adição, o número de bombons na caixa não vai mudar. O número de bombons é 15, tá? Então, nós sabemos que 5 mais 5 mais 5 são 15, ou 3 vezes 5 são 15. Mas e se você tivesse pensado de outra maneira? Em vez de pensar nas linhas, se tivesse pensado nas colunas. Você bateu o olho na caixa e já viu que em cada coluna tem 3 bombons. São 5 colunas e cada uma tem 3 bombons. Será que o número de bombons da caixa vai mudar se você pensar de outro jeito para contar? Vamos ver. Se são 5 colunas e cada coluna tem 3 bombons, eu posso somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 5 vezes. E o total, claro, ninguém comeu bombom, ninguém colocou mais bombom na caixa. O total ainda são 15 bombons. Porque 5 vezes 3 é igual a 15 bombons. Então, a gente notou aqui que 3 vezes 5 deu o mesmo resultado que 5 vezes 3. Será que isso sempre acontece? Será que isso só vale para os números 5 e 3? Não, isso acontece sempre. Numa multiplicação, não importa qual número que vem antes. A gente pode trocar a ordem dos números e o resultado sempre será o mesmo, tá? A gente escreve essa propriedade, essa característica da multiplicação assim. A ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Cada número que a gente está multiplicando se chama fator. Nessa operação que a gente fez aqui, um fator é o 3 e o outro fator é o 5. Se eu trocar a ordem dos fatores, não adianta, o produto, que é como se chama o resultado, ainda vai ser 15. Então, a ordem dos fatores não muda o resultado de uma multiplicação. Vocês sabiam que as multiplicações facilitam bastante os nossos cálculos, principalmente se a gente já conhecer os resultados?
Os resultados das multiplicações são sempre os mesmos e eles formam o que a gente chama de tabuada. Vamos tentar construir uma tabuada? Vejam aqui, ó. A tabuada é uma tabela e ela nos ajuda porque mostra os resultados das multiplicações. Aqui nós vamos fazer a tabuada com todas as multiplicações que envolvem o 3 até 10 vezes o 3, tá? Então, quando eu tenho uma vez o 3, eu não estou somando 3 com nada. Então, eu sei que uma vez o 3 é 3. E se fosse duas vezes o 3? Duas vezes o 3, pensando na adição, é 3 mais 3. 3 mais 3, o resultado é 6. Então, duas vezes o 3 é igual a 6. Aqui do lado direito, nós estamos montando, então, a tabuada com os resultados da multiplicação pelo número 3. 1 vezes 3 é igual a 3, 2 vezes 3 é igual a 6. E 3 vezes 3? 3 vezes 3 é o número 3 somado 3 vezes. Então, eu pego 3 mais 3 mais 3 e o resultado é 9. Isso significa que 3 vezes 3 é 9. Se você prestou bastante atenção, você está vendo que em cada linha da tabuada eu estou aumentando somando mais uma vez o número 3. Se nessa linha aqui eu tinha somado 3 vezes, na linha seguinte eu vou somar mais uma vez, 4 vezes. Então, 4 vezes o 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é 12. Então, 4 vezes 3 é 12. Na linha seguinte, nós temos 5 vezes o 3. Então, eu vou escrever o 3 5 vezes e vou somar todos esses valores. E o resultado vai ser 15. Então, 5 vezes o 3 é igual a 15. Fazendo 6 vezes o 3 e somando o 3 6 vezes, eu vou ver que o resultado é igual a 18. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. Eu vou fazer a mesma coisa para o 7, para o 8, para o 9 e para o 10. E vou ver que fazendo todas essas somas, eu obtenho que 7 vezes 3 é 21, 8 vezes 3 é 24, 9 vezes 3 é 27 e 10 vezes 3 é o 30. Vejam que, como na multiplicação, a ordem dos fatores, a ordem dos números que eu estou escrevendo não afeta o resultado, eu também posso escrever a tabuada do 3 fazendo 3 vezes o 1, 3 vezes o 2, 3 vezes o 3 e assim por diante. E com isso eu vou ter o mesmo resultado, tá? Então aqui nós temos construída a tabuada do 3.